Gente, tudo bem? Vamos para mais uma live hoje com um tema super interessante, uma convidada também muito interessante que me foi apresentada através de doutora Regiane Barradas, para a gente falar um tema muito efusivo, podemos dizer dessa forma. Ela já entrou, vou convidá-la para. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito, Ronald Concept Hair, Ronaldo Sampaio, que é quem me arruma, que me ajeita. Olá, Pro, boa noite. Olá, Doutora, tudo bem? boa noite. Arruma, Como tá bom, vai? tudo bem. Um prazer enorme Prazer tê-la conosco hoje, muito meu grande. conhecê-la. A Temos um gente, amigo em comum muito legal, gosto muito da doutora Regina. muito, muito, muito. Inclusive, ela já fez uma live, ela teve também ela conseguiu essa disponibilidade e me deu esse prazer enorme de fazer essa live comigo também. Maravilha. E Ela é eu só direito tenho a agradecer, né? Porque é um tema bem efusivo, independente do momento da gente estar passando, que é um momento da pandemia, mas é um tema que ele pode ser, que ele é bem efusivo, a gente pode questioná-lo sempre, né? A qualquer momento, com certeza. né? Então eu queria agradecer mais uma vez aos presentes, aos que vão assistir depois, informar que essa live ficará gravada já com a autorização da doutora Andréa. Ela ficará gravada e disponível no nosso canal do YouTube, que é o @advocacia.pontos também, e ficará disponível também no nosso canal do Instagram. Né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero te apresentar, para que as pessoas te conheçam e apresentar o nosso projeto. Eu sou estudante de Direito, eu sou graduanda, né? Como já está dito na apresentação, na abertura do nosso Instagram. E a intenção é a minha segunda graduação, e a intenção justamente é da gente facilitar essa linguagem do direito para as pessoas que não estão dentro do nosso juridiquês. Né? Então, a intenção é justamente democratizar o direito. Né? E a gente trazendo essa democratização junto com esse tema, que é de hoje, que eu vou ler o tema para vocês agora, a efetividade do direito à saúde, educação e trabalho para a pessoa com deficiência em tempos de pandemia. Então, eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema. A gente está falando sobre essa democratização, principalmente no momento que a gente tem precisado mais, que isso seja, né, venha mais que as discussões sobre esse tema sejam mais fortes. Né? Eu queria também, por acaso, eu assisti numa live, eu gosto muito de direito constitucional, inclusive no Instagram, ou no YouTube, eu estou lendo a Constituição toda, em pequenos vídeos, e estou lendo a Constituição, a gente já está no artigo 12 agora. E aí eu estou lendo justamente para as pessoas que têm interesse em saber, em conhecer, né, e não querem ler, para ouvirem essa Constituição. Né? Eu estou fazendo isso lá. E eu queria, justamente numa aula dessa de direito constitucional que eu assisti esses dias, a gente estuda que a nossa Constituição é super rígida, né? Ela é bem rígida para poder ter alguma alteração. E eu acabei descobrindo que as emendas constitucionais que nós temos, as duas únicas emendas constitucionais que nós temos, que estão no patamar da Constituição Federal do nosso país, são sobre pessoas com deficiência. E isso me deixou ainda mais interessada em ouvi-la muito hoje. Então, sem mais delongas, eu já falei muito, vou te apresentar para os nossos ouvintes. Nossa mestra, a doutora Andréa Paula Reis, ela é advogada, ela é autora do livro Crianças com Síndrome de Down e Suas Famílias, Direito à Educação, pela editora Dialética. Ela é pós-graduada em Direito Público pela Unifax. Ela é mestre em Família na Sociedade Contemporânea pela UFSAL e ela é doutoranda em Direito pela UFBA. Então, não lhe falta, né, professora, não lhe falta, doutora, não lhe faltam mais informações que eu preciso dar. Então, eu queria muito te agradecer essa boa vontade, essa gentileza de participar desse projeto, né, que está atingindo essas pessoas que não são especificamente pessoas de direito,
e a partir de agora te passar a palavra. E assim, à medida que forem surgindo questionamentos, a gente vai tentando introduzi-los, ok? Tá bom. Quero dar boa noite a todos e eu que agradeço a oportunidade, que também o meu objetivo é esse de desmistificar o direito. Acho que o direito precisa ser o mais claro possível para todas as pessoas terem acesso. Então, meu objetivo também, como meu livro foi esse, quem ler, quem tiver a oportunidade de adquirir, vai ver que é uma linguagem simples, bem dinâmica, não tem nada de juridiquês, não foi esse o objetivo. Eu já tive vários feedbacks dizendo isso. Olha, eu Que comprei o bom. livro, mas como eu era advogada, eu coloquei um dicionário do lado, porque achei que ia estar muito rebuscado. Mas não, é uma linguagem simples e acessível, até porque eu falo de família, e foi para as famílias de crianças com síndrome de Down que eu escrevi. E o propósito meu também é esse. Então, para mim é uma alegria estar aqui contigo no teu projeto. Quero te parabenizar, já vi sua página, vi suas lives, muito Obrigada. interessantes. Quero dar o parabéns aqui. Acho que o direito é isso, a gente vai construindo aos pouquinhos e a gente vai moldando com o nosso entendimento mesmo. Então, o seu papel aqui é muito importante. Quero lhe dar os parabéns e siga Obrigada. firme, continue, porque é um excelente trabalho, excelente projeto. Eu sou grata por participar hoje e doar um pouquinho, porque acho que a gente estuda, a gente tem mais que repartir, né, o conhecimento, toda a trajetória acadêmica que você tem, que a gente tem ao longo do caminho dos estudos é para isso, é para contribuir positivamente com a sociedade. Então, o objetivo aqui também é esse, contribuir positivamente, num momento que a gente está passando tão difícil, onde nós todos estamos isolados, a gente precisa se unir, a gente precisa dar a mão a todas as pessoas que precisam de um auxílio e o direito faz isso. Ele torna claro as dificuldades que temos, ele clareia e dá soluções. Então, o tema hoje nosso é importante porque houve várias alterações esse ano. 2020, 2021, para a pessoa com deficiência, houve umas alterações que nos causaram perplexidade, outras a gente fica apreensivo como lidar com isso. Então, a primeira delas, eu queria começar falando da educação. Eu não vou seguir a Lei Brasileira de Inclusão, porque a educação vem depois da saúde, mas eu vou seguir aqui o cronograma das legislações que tiveram esse tempo, que eu acho que foi o que impactou muito para a gente, na sociedade, nós pesquisadores, estudantes de direito também, operadores, e todas as pessoas, as famílias também de pessoas com deficiência, que tiveram aflitas com, primeiro foi o decreto, né, que o governo federal, o decreto 3.502 de 2020, em setembro, instituiu uma política nacional de educação inclusiva, que de inclusiva não tinha nada, porque Sim. segregava, criou classes bilíngues e queria criar uma escola nova, como se fosse possível construir em tempo recorde várias salas de aulas exclusivas, e seria uma segregação. E aí todas as associações se mobilizaram, e é uma luta muito grande, até que o Supremo ouviu esse clamor da família também e foi suspensa a eficácia desse decreto, ainda bem, para a gente restituir, porque o grande marco nosso é a Lei Brasileira de Inclusão. Como você bem falou, que a gente teve mudança significativa na Constituição, porque eles vieram de convenções internacionais, né, Exato. que modificaram o ordenamento nosso para que a gente estivesse se adequando a esse ordenamento internacional de direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Então, as grandes mudanças na nossa Constituição, o que se refere à pessoa com deficiência, é isso, para dar dignidade humana. Porque, como tinha antes, a gente tinha muitas legislações separadas para cegos, surdos, mas que não abarcava a gama de pessoas que nós temos. A gente sabe que pessoa com deficiência é uma questão assim plural, porque são vários os tipos de deficiência. Também eu falo no meu livro de pessoa com deficiência intelectual com a síndrome de Down, mas pode também ser utilizado para outras deficiências intelectuais. Então, eu não costumo não querer rotular. Então, Sim. tenho pessoa com deficiência é amplo, muito amplo, comporta um espectro bem grande. Então, quando a gente vai falar aqui educação, saúde, trabalho, a gente está falando de todas as pessoas com deficiência. Aí nisso, eu antes de falar de saúde, eu queria tocar um ponto que eu acho, que eu espero que as pessoas entendam, mas é que me preocupa atualmente. É porque a gente tem uma lei belíssima, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Foi um marco histórico para o nosso país, né, de legislação, porque ali foi condensado todos os direitos fundamentais para a pessoa com deficiência: saúde, educação, trabalho, lazer, participação da vida
sociedade, ou seja, votar e ser votado, moradia, transporte, todos os direitos fundamentais. Estava na Constituição, mas foi particularizado na Lei Brasileira de Inclusão. Mas o que a gente está vendo agora é uma construção de várias leis esparsas, infraconstitucionais também, como é a Lei Brasileira de Inclusão, tratando especificamente, por exemplo, de pessoas com transtorno do espectro autismo, tá? E incluindo alguns benefícios, por exemplo, carteira de identidade. Aí a minha preocupação é essa, e os demais? Por que não é uma carteira de identidade para a pessoa com deficiência? Porque aqui ia abarcar a população inteira. A gente não tem um censo, a gente não sabe quantas são essas pessoas. Então a gente precisa dar vez e voz a todas. Sejam elas pela síndrome de Down, sejam elas surdos, cegos, o que for. Pessoa com deficiência. A lei não faz distinção. Pessoas com deficiência. Por que essas leis novas estão fazendo? Eu acompanho também algumas assembleias legislativas e a da Paraíba eu ainda não sei, porque estou tentando descobrir, pesquisando, é a que mais tem projetos de lei para a pessoa com deficiência, do espectro autista. Não sei se os componentes da Assembleia têm algum envolvimento, alguma associação. Eu ainda não pesquisei isso, mas vou fazer. Inclusive tem para passe em ônibus, carteira, o censo. Só que assim, isso tudo já está na Lei Brasileira de Inclusão. Então, é um desgaste maior. Não é efetivado, mas já está na lei. Né? A gente precisa acompanhar isso e toda vez que a gente for fundamentar, por exemplo, se eu vou entrar com ação, eu vou ter que procurar no Estado qual é a lei que está vigente, para quem, para quê, o que é que vai... Então, o objetivo da Lei Brasileira de Inclusão é ampliar esse leque. Não é condensar para essa categoria aquilo. Não existe, são pessoas, são seres humanos. Então, eu me incomodo com isso, sabe? Eu acho que não tem necessidade de criar uma lei. Se a gente já tem a Lei Brasileira de Inclusão, que para mim é perfeita. Claro que para implementar a gente está tendo esses debates, aqui é uma oportunidade de falar dela, para que as pessoas se conscientizem, para que a sociedade mude, porque o conceito de deficiência implementado pela Lei Brasileira de Inclusão é o conceito social, ou seja, é a própria sociedade que impõe barreiras para que as pessoas com deficiência não se desenvolvam. Então, é a sociedade que tem que mudar. Não é a escola que tem que... Não é a pessoa que tem que mudar. É a escola, os ambientes que tem que se adaptar à pessoa com deficiência. Mesma forma, as legislações não precisam estar mudando. Se a Lei Brasileira já diz que tem todos os direitos fundamentais, se tem um projeto para a carteira de identidade, que seja para todas. Por que não a pessoa com síndrome de Down, com outras deficiências? Isso me incomoda, esse retalho de leis. A gente já tem leis demais, não dá para acompanhar. E até não vejo essa eficácia toda, né, criando mais leis, falando de uma coisa que a gente já tem uma lei geral, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Não precisaria os estados estarem fazendo isso. Temos a lei também que instituiu, a lei que até ficou conhecida como Lei Romeu Mion, que é aquele filho do Marcos Mion, né? Sim, Romeu Mion. Para pessoas com transtorno do espectro autista. É louvável, mas e as outras? É louvável, mas é para uma causa específica. A intenção é que são pessoas e as deficiências são as mais diversas possíveis. Então, como é que eu vou dividir pessoa com deficiência? Quem é mais importante? Qual é a deficiência que é mais importante que a outra? Qual é que tem que ser mais valorizada que a outra? Fica parecendo isso. Se você tem alguém importante que possa lutar e aparecer, aí você tem uma legislação. E as outras? Como foi o caso de Romário, que conseguiu algumas coisas em relação à filha, porque a filha tinha síndrome de Down, tudo. Então a gente fica dependendo de determinados superpoderes, o Brasil tem muito essa característica, né, de buscar super-heróis para resolver os problemas reais. Mas né? não temos. Então, aí, sempre que eu falo, eu digo assim, olha, leiam a Lei Brasileira de Inclusão, ela é essencial. Divulguem, fale dela, diga que a legislação está dizendo isso, eu tenho direito. As famílias precisam se apropriar, e a sociedade como um todo, se apropriar da Lei Brasileira de Inclusão. Isso é o primeiro passo para mudar a sociedade. Então, aí, como eu falei da educação, nós tivemos esse decreto, né? Foi modificado, então a gente voltou ao regramento da Lei Brasileira de Inclusão. Então, não teria necessidade do governo ter feito esse decreto. Poderia se espelhar na Lei Brasileira de Inclusão e manter todo o ordenamento que ela já diz, direito à educação, que a família tem que estar, né, também se adequando a isso, o apoio, tudo da família. Inclusive, meu livro fala nisso, muito, da rede de apoio, que é todos os profissionais que apoiam a família,
nessa construção da educação inclusiva, e isso está na Lei Brasileira de Inclusão. Isso advém da Convenção Internacional de Pessoa com Deficiência da ONU. Isso não é uma coisa que se construiu de um dia para a noite. Foram vários eventos, vários debates para consolidar uma legislação importante. Então, a gente precisa valorizar o que já temos e não criar novos. Aí, já na saúde. A saúde, a gente está no embate de lutar pela vacina, que a Lei Brasileira de Inclusão também já disciplina. É direito, inclusive fala no artigo 17, acho que é 17, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas acho que é esse. Fala sobre a vacinação. O artigo 18 fala, no inciso 5, fala direito à vacinação. E tem prioridade de atendimento. Então, não precisava estar... por que não coloca na prioridade as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com deficiência? A lei já diz isso, basta cumprir. Então, aí precisa um estado, né, como aqui a Bahia começou a vacinação hoje, Sim, graças sim. a Deus está vacinando as pessoas com síndrome de Down, cadastradas no site da prefeitura, ou seja, o protocolo, e tem a vacinação. Isso ele está cumprindo a legislação, cumprindo a Lei Brasileira de Inclusão. Então, mais um reforço para dizer, leiam a Lei Brasileira de Inclusão, gente, está tudo ali especificado, os crimes, todos os mecanismos para impedir a discriminação, todos os direitos fundamentais garantidos à pessoa com deficiência, como um todo. Então, não precisaria as associações, como a PAI e outros, ficarem debatendo por que não está vacinando, por que não está. Simplesmente dizer, cumpra a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência tem prioridade de atendimento. Aí, cumprindo a legislação, a gente não precisa criar mais um decreto, não precisa criar mais uma legislação dizendo Emenda que o Estado constitucional. vai. Exatamente. E aí, já passando para o trabalho é mais assim, amplo, porque a gente tem a lei de cotas, né? Que é uma lei importante, que impõe a contratação de pessoas com deficiência, dependendo do tamanho da empresa, né? Que tem um percentual de 2% a 5%. E aí tem esse todo debate, essa criação do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. É uma lei também importante, a lei brasileira também, a inclusão também acompanha esse regramento, foi mais um complemento dizendo que a vedação também para despedida de pessoas com deficiência, desde que outras sejam contratadas. Isso está tudo na lei brasileira de inclusão. Aí veio o decreto do governo, dessa vez foi uma lei, a lei 14.020 de julho de 2020, implementando uma política, programa emergencial de emprego e renda. Aí ele disse que vedava a demissão de pessoa com deficiência, mas isso já está na Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão já está caracterizada por dizer, manter, é o que eu chamo assim, manutenção dos postos de trabalho, porque você só pode demitir a pessoa com deficiência se você contratar outra nas mesmas condições nesta vaga. Então, ele está mantendo esse quadro de funcionários na empresa. Não é isso? Então, esse é o objetivo. Então, mais uma vez, estão se repetindo os regramentos da Lei Brasileira de Inclusão. Então, mais uma vez, o que a gente tem que dizer? Leiam a Lei Brasileira de Inclusão todas as vezes que saírem essas legislações. Podem procurar, que certamente vai estar na Lei Brasileira de Inclusão, porque ela é completa, sim. Pode ser futuramente, porque a lei é assim, a lei é uma prospecção, ou seja, ela é criada regramento para valer no futuro. Pode ser que no futuro a sociedade tenha outras demandas que precisem de regramento. Aí sim, a legislação precisa acompanhar, por isso que tem as alterações. Mas, por hora, a gente precisa cumprir essa. Se depois do mercado de trabalho, a saúde, demandar algumas coisas, necessidades do tempo presente, a gente pode ver uma adequação da legislação. A gente poderia... Mas não existe lei. A gente poderia até pensar, né, doutora, como, por exemplo, o caso das crianças com microcefalia, né, que foi uma coisa que surgiu por conta de um problema de saúde, né, e geraram essas crianças com microcefalia. É um novo nível, é uma nova espécie de pessoas com deficiência. A gente não sabe se em relação à Covid a gente vai ter alguma classificação ou alguma sequela que gere uma classificação que vai acarretar pessoas com deficiência no futuro, em consequência de ter pego a Covid-19. Então, assim, é o que a gente fala, o direito anda a reboque da sociedade, a reboque dos acontecimentos. Então, se a gente consegue seguir, se a gente já tem essa lei,
a gente já tem essa coisa dos decretos dos direitos humanos, eles terem um patamar superior, né? O patamar dos decretos internacionais de direitos humanos, eles podem se caracterizar de forma a terem o mesmo patamar da Constituição, ou ser uma lei infraconstitucional, mas acima das leis ordinárias, né? Ela tem uma característica, um posicionamento acima, justamente por se tratar de direitos humanos. Então, a gente tem que se preparar, né? E a gente tem que se preparar através da nossa população, através do conhecimento, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer e em que medida isso vai atingir a população em geral, né? Porque a gente fala hoje, por exemplo, eu não tenho um filho com síndrome de Down. Eu não vivo essa realidade. Entendeu? Mas existem milhares de pessoas que vivem essa realidade e que precisam dessa ajuda e que precisam que essas leis sejam cumpridas. Não é? Então, o direito, ele justamente traz para nós essa capacidade de discutir, não brigar, de debater para que as coisas melhorem, né? Para que juntos nós consigamos pensar e levar a um nível superior, uma forma melhor em que as coisas realmente sejam efetivadas, né? Que as leis, como a Constituição, nossa Constituição é perfeita, é muito bonita, mas ela não é efetiva, né? Então, a gente vive num país em que a gente tem todas as ferramentas, mas a gente não consegue colocá-las em prática, né? Exatamente. O grande problema nosso é esse, é a efetividade, como é até o nosso tema, porque a gente tem a legislação, ou seja, a Lei Brasileira de Inclusão está vigente, né? Mas a efetividade precisa de um movimento articulado da sociedade, né? Se os nossos representantes, se todos os órgãos governamentais estiverem com essa legislação para todo o acontecimento que tiver que ser feito de intervenção, porque o Estado brasileiro precisa intervir na sociedade, porque a gente tem uma sociedade muito carente. Então, é preciso que o Estado intervenha. Como é que intervém? Através de políticas públicas. Então, o que falta para a gente é políticas públicas efetivas, para realmente essa população. Só que tem outro problema também. A gente não sabe o quantitativo da população de pessoas com deficiência intelectual, por exemplo. Não há uma individualização, porque o último censo não abordou isso, tem uma estimativa. Então, a gente fica replicando essa estimativa há mais de 10 anos. Infelizmente, agora o censo foi suspenso novamente, porque a gente não tem um empenho governamental de aporte financeiro para esse setor que é importante, porque é a partir dele que a gente sabe a população, o que a gente vai gastar e aonde gastar. Porque não adianta também implementar uma política como a do trabalho. Dizer, eu tenho um X de cotas para implementar, mas eu não sei se é adequado à população. Eu não sei se tenho todos esses profissionais para entrar no mercado de trabalho. E os que têm, como é que são acessados? Como é que é essa busca ativa? Não vejo essa política de busca ativa. Aí vem o judiciário, que aí com as decisões impõe isso à empresa. Não, você tem ferramentas de busca ativa. Aí a gente vê nos comércios aquelas placas, vaga PCD, somente. E aí, como acessar essas vagas? E a vaga existe porque é obrigada a existir. Né? Ela não existe, ela é uma imposição. Não quer dizer que as pessoas conseguem acessar essas vagas. Muitas delas não são preenchidas. Uma coisa que você falou agora, doutora, que me deixou muito... que me trouxe uma outra live que a gente fez, que foi sobre as pessoas em situação de rua, que são os invisíveis. A gente tem uma realidade de uma população invisível muito grande. A gente descobriu uma parte dessa população quando a gente fez essa coisa que teve agora o auxílio emergencial. A gente conseguiu descobrir uma parte dessa população invisível, né? Mas existe uma grande quantidade de pessoas com deficiência que não estão registradas e que o país não conhece, não reconhece como pessoa com deficiência. Então, como sem ter um patamar, como sem ter uma noção dessa quantidade de pessoas, a gente pode gerar leis efetivas, a gente pode gerar, né, posicionamentos efetivos para realmente conseguir que essas pessoas, ao máximo, estejam incorporadas na nossa sociedade. Né? Me corrija se eu estiver errada, viu, doutora? Eu estou aqui.
É isso aí. Pensando junto A com Lei você. Brasileira de Inclusão quer é dar dignidade humana, dignidade, veja isso. Uma coisa que a gente é inato, nós somos seres humanos, Exato. temos dignidade. E aí precisou legislar, uma coisa que já estava na Constituição, né? Precisou os movimentos internacionais se mobilizar para que o Brasil criasse uma legislação específica. Veja como a gente Isso. é. Parece que está voltando para depois avançar, não é? Parece que é uma coisa que é inata, precisa não existir para a gente se mobilizar. A É gente dá dois incrível. Por passos exemplo, atrás para poder dar um passo à frente. isso, exatamente. Então, a gente fala de uma lei que não é recente, que é 2015, mas que a gente ainda continua procurando espaço para falar, por exemplo. Essa é uma oportunidade que a gente está tendo de conversar. Mas a gente não tem esse espaço todo para estar falando. Aí eu sempre conclamo a sociedade que todo momento que tiverem, a oportunidade que tiverem, onde estiverem, fale da Lei Brasileira de Inclusão e fiscalize esses ambientes onde estiverem. A gente entrar num ambiente público, pode ser um shopping, pode ser qualquer um estabelecimento. Olhe se é inclusivo, se a porta está adequada para o cadeirante entrar, se o atendimento é humanizado, se tem um perfil de atendimento, de acolhimento das pessoas com deficiência. Se não for, denuncie o gerente para modificar. A gente precisa modificar o ambiente. A gente A precisa ser pessoa com ativo, deficiência né? A gente precisa se precisa. tornar ativo. Eu me lembrei até de um caso aqui de Salvador, de uma sorveteria, que os funcionários são surdos, né? Nessa sorveteria. Né? O nome dela é Il Surdo, se não me engano. Eu não sei se minha pronúncia está correta. Mas ela existe porque o criador, o desenvolvedor da ideia é surdo. Então, assim, ela não existiu com a intenção de trabalhar com pessoas com deficiência. Ela existiu com essa intenção, mas porque o dono, o proprietário, eles têm a deficiência. Então, ele criou esta forma de inclusão, que é muito bem-vinda, claro, Sim. que é muito bem-vinda, que a gente, todo mundo fala muito bem, que tem essa característica que é muito interessante, mas que não foi causada por uma imposição da nossa lei, né? Que não, porque a gente não tem essa capacidade de poder deliberar hoje, e nem vejo essa capacidade hoje politicamente falando. Né? Eu vejo que existem muitas prioridades à frente disso, não é? O mercado financeiro, muito além disso. E aí o humano sempre vai ficando para depois. A gente está falando de Pois é. O pessoas. humano e o Porque todos nós ambiental. temos deficiência. Todos nós temos. São as características do ser humano. O ser humano é plural. Cada um tem sua particularidade. Então, a pessoa com deficiência é mais uma dessas pessoas. Então, são seres humanos. A gente precisa nunca perder esse viés que é falando da humanidade. A humanidade é plural. Então, a sociedade tem que ser assim. Todos os ambientes, o atendimento, a comunicação precisa ser inclusiva. Por que a gente não divulga? Por que a gente não fala? Quando a gente tem acesso, por exemplo, nós como operadores de direito, que a gente adentrar o tribunal, o fórum, o que for, a gente pode fiscalizar se o ambiente está sendo inclusivo. Porque imagine uma sala de audiência a pessoa não poder se expressar porque não tem um intérprete de Libras, porque não tem como adentrar, porque tem escada, não tem como o cadeirante adentrar, tem uma rampa de acesso. Então, isso tudo é uma mobilização para a pessoa com deficiência. E a deficiência intelectual, a gente precisa também de todo um aporte para que ela possa se expressar. O Código Civil é claro, depois da reforma, que alterou a capacidade, né? Com a Lei Brasileira de Inclusão, nós alteramos a capacidade das pessoas. Então, não tem mais pessoas incapazes. Toda pessoa com deficiência possui capacidade plena. Podem casar, podem ser candidatos, podem ser votados e votar, podem ter a vida comunitária, podem trabalhar, podem viver. Só que a sociedade precisa acompanhar também essas pessoas. Não é só a família. Aí, aproveitando isso, eu falo aqui no meu livro de rede de apoio. Eu falo da necessidade que nós temos também de dizer isso sempre na sociedade. Falo do papel da família, que é primordial, porque a família é o primeiro ambiente que é inserido a pessoa com deficiência. Então, ela é acolhedor e também o criador. Ela gera esse ambiente também inclusivo para se mostrar na sociedade. Então, a família precisa ser fortalecida. Se eu não fortaleço a família, eu não fortaleço a pessoa com deficiência. Doutora, Depois inclusive disso, eu eu falei também, né?
eu tenho um Sim. questionamento de uma assistente social que diz que uma das maiores dificuldades também é a superproteção familiar para esse ente, esse familiar que tem deficiência, que existe essa superproteção e que isso dificulta a socialização. Né? Eu não sei Eu já se encaro, essa eu visão já encaro é. diferente essa proteção, sabe? Eu tenho minhas reservas, como de. Eu acho que a família já está tão assim apreensiva do que pode ser acontecer que ela se arma. Então, se o ambiente não é acolhedor, ela vai ser assim, vai se portar assim, porque já é um meio de defesa, porque foram muito tempo de exclusão. Veja quando a Lei Brasileira de Exclusão 2015, a gente pôde falar de um conceito social, a gente pôde mudar o estigma de incapacidade. Então, antes disso, eram incapazes. Então, como é que a família ia botar na escola se era incapaz? Não tinha esse viés. Então, a gente está construindo essa sociedade. Ainda temos muito para caminhar para dizer assim, não, a família está confortável de levar sua criança, seu adolescente, seu adulto para um ambiente de trabalho, para a escola e dizer, não, verdadeiramente aqui meu filho vai Está se seguro. desenvolver com dignidade. E Nós está sabemos que não seguro. existe esse espaço, né? Eu não estou falando dos profissionais que eles se doam, tem um trabalho belíssimo, a PAI tem um trabalho, outras associações também que eu acompanho, tem um trabalho importantíssimo, mas é naqueles ambientes, entendeu? Fechados, preparados ali, mas a gente precisa ter isso em todos os ambientes públicos, né? A gente precisa ter acesso à saúde, educação e trabalho de forma ampla para a pessoa com deficiência. Agora, na pandemia, isso se agravou ainda mais, porque como é que a gente vai levar educação telepresencial para a pessoa com deficiência e não temos essa ferramenta, né, adequada para ninguém, porque a gente não tem um país desse tamanho, nem todo mundo tem acesso A ao serviço internet. de comunicação que a gente está conseguindo falar agora, né? Nem todo mundo tem. A gente não tem condições financeiras de adquirir um telefone com qualidade para ter, né, para poder assistir. E é isso. A família também não foi preparada. Por mais Sim. que o professor esteja ali querendo dar o seu melhor, criar as ferramentas, a aula toda preparada, mas a família sozinha em casa não vai poder acompanhar. Também a gente tem o apoiador, né, que precisa estar na escola. Como é que ele vai estar na casa da pessoa se a gente não pode se aglomerar, não pode adentrar? Então, a educação está comprometida muito seriamente Para nesse todas tempo as crianças, eu acho. Eu para acho que a todos, educação está principalmente para comprometida pessoa com com todo mundo, deficiência, principalmente. principalmente. A saúde da mesma forma. Como levar para o atendimento à saúde com receio de ser infectada? Porque a gente sabe que os ambientes, a gente não vai estar desinfectando sempre e toda vez que a pessoa passar, está desinfectando. Não é assim. Às vezes vai se aglomerar, né? Entrar no elevador, pega numa barra, né? Entra, e aí não tem como a gente ser robô de ficar lavando a mão toda hora. É. Uma hora a pessoa vai se descuidar, colocar a mão no olho ou na boca, alguma coisa, e está infectada. Então a família também fica apreensiva e se resguarda. Também não está acessando os meios de saúde como deveria, para fazer todas as terapias, todos os acompanhamentos. A gente fala que deficiência não é uma doença. Ela precisa de acompanhamento de acordo com as necessidades de cada um para se desenvolver. Mas esse apoio é feito, né, na rede de saúde. Então, precisa também de apoio. Em Agora, com a impostos pandemia, não públicos, pode. né? E muitas vezes impostos públicos em locais tipo o Quinto Centro, por exemplo, aqui em Salvador. O Quinto Centro tem um Não existe. espaço específico para pessoas com deficiência. Mas a quantidade de pessoas que existe, que está frequentando o Quinto Centro agora em função da vacinação é muito grande. A gente está começando o processo agora de vacinação contra a gripe. Então aumenta Sim. ainda mais a quantidade de pessoas. Então, como levar essa pessoa que já é, de alguma forma, ela já tem uma imunidade, não digo imunidade, mas uma deficiência maior, uma facilidade maior de pegar a doença, né? Para um local em que ela vai correr um risco tão grande, um local em que existe uma quantidade de pessoas e de proliferação da doença muito grande, entendeu? Não Isso, tenho isso é uma coisa que realmente a gente tem que pensar, né? Não tem como a gente tem uma deixar passar. pesquisa internacional, até do Reino Unido, que fala da grande incidência de morte para pessoa com deficiência.
pela Covid, até pela constituição mesmo física e biológica deles, né? Porque tem várias características, né? Alguns têm umas comorbidades, então isso aumenta ainda a chance de morte em caso de contaminação pelo coronavírus. Então, isso é um índice altíssimo de pessoas que já vieram a óbito por causa disso. E a gente tem uma preocupação. Então, como levá-los ao atendimento médico se tem também esse risco muito grande? Então, todos esses serviços são comprometidos. Sem falar no ambiente de trabalho, porque já tive casos de pessoas com deficiência que sofreram humilhações severas nos ambientes por preconceito extremo dos patrões e tudo, que não conseguiram continuar na relação de trabalho, iriam ficar em casa recebendo o benefício, né, de BPC, que não dá para subsistência. A gente sabe que é uma ajuda, é um programa do governo, mas que também não dá essa dignidade, porque é um salário mínimo, né, para sobreviver, ainda mais a maioria deles com a família toda, não tem condições. Precisa sim trabalhar para ter dignidade e poder viver na sociedade. Então, A gente é muito complicado quando a gente consegue somente visualizar casos específicos, tipo um rapaz com síndrome de Down, eu não me lembro exatamente o nome, que consegue fazer o triatlo sozinho, que conseguiu, né? Sozinho, treinando tudo por determinação dele, por apoio familiar, por apoio do treinador, que não tem nada a ver com a parte pública, com o setor público, com o serviço público. Ele conseguiu, através dessa rede de apoio, que é o que a senhora já falou anteriormente, ele conseguiu se destacar. Não é? Então, assim, as pessoas com deficiência, elas podem se destacar. É só elas terem o meio, o caminho, né, a oportunidade para que isso aconteça. E em relação a essa coisa que a senhora está falando da saúde, eu queria fazer um paralelo em relação ao câncer. Né? Eu tenho assistido muitas reportagens reiteradas dos institutos de câncer aqui no Brasil, dizendo que as pessoas estão deixando para tratar o câncer depois, com medo de se infectarem, se contaminarem com a Covid. E que pode ser que isso se torne futuramente a um curto prazo, traga uma quantidade de mortalidade muito grande para essas pessoas, porque não trataram o câncer no momento que deveriam tratar. É porque tem uma urgência, né? Tratamento. Dada a urgência do tratamento. Então, a mesma coisa a gente vê com crianças com microcefalia, a mesma coisa a gente vê com crianças com síndrome de Down, a mesma coisa a gente vê com crianças com autismo, que tem um nível de autismo, às vezes, muito leve, mas que não tá indo para terapia ocupacional, não está fazendo a parte com psicólogo, né, de desenvolvimento psicomotor, tudo, não está fazendo justamente para evitar essa contaminação. Né? Então, eu acho que essas já são sequelas que vão surgir da pandemia. Problemas para a Previdência Social, certamente. Né? E a reforma da Previdência não vai ajudar em nada com que essas coisas sejam resolvidas de uma forma, né, mais uma vez, o problema nosso do Estado é muito grande, é gigantesco. Cada hora só complica. Se a gente não tem uma gestão que esteja preocupada com o ser humano, né, com a vida das pessoas, a gente não tem mais nada. A gente não pode falar direito, não pode falar em nada, porque se não tem a vida, o demais, né, primeiro vê a vida, depois a gente vê outras coisas. E a gente vê o discurso totalmente diferente, infelizmente. Não preciso nem citar nomes, porque acho que todo mundo já sabe de quem eu estou falando. Primeiro é a economia, depois... Mas se não tem pessoas, se não vai existir pessoas, para que economia? Para que dinheiro? As pessoas não vão poder gastar dinheiro, comprar o que quiserem, né? Movimentar a economia, se morrer todo mundo. Eu não sei que lógica é essa. Lógica de mercado, não sei, né? E eu também falo nisso, que eu me preocupo também, é sobre as notícias. Como a imprensa costuma divulgar isso. Como a doutora falou, a gente viu esses exemplos de pessoas que se destacam, ou seja, triatlo consegue, a pessoa com deficiência conseguiu uma medalha, conseguiu, né, um feito, como se fosse uma coisa extraordinária. A gente está falando de um ser humano.
a gente precisa tratá-lo como extraordinário. Todos nós somos, a gente tem capacidade, né? A gente tem dons para desenvolver. E aí a imprensa se utiliza de marcos assim, né? De coisas extraordinárias ou datas especiais, né? Para falar quando a gente tem a mobilização, o dia da pessoa com deficiência. Aí tem aquela enxurrada nas revistas, nos jornais, falando, depois não tem mais nada, não fala mais nada, como se não existisse mais ninguém, a família não quisesse falar nada. Então, mais uma vez, aí eu sempre falo, gente, escrevam, tem aqueles editoriais de jornais, de revistas, tem aquele ali, o leitor, fale com alguém, vai na ouvidoria, porque não tem matéria sobre isso, o que é que está faltando? Eu quero falar, eu preciso falar, tem problemas aqui na minha região, eu preciso dizer, escrevam, falem, que é assim que a gente vai mudar o ambiente que a gente precisa mudar, é assim que a gente vai incomodar quem a gente precisa incomodar e está fazendo coisa errada e acertar, fazer acontecer, que é a dignidade dessas pessoas. A gente está falando de saúde, educação e trabalho, que são direitos Dados, fundamentais para dar dados. dignidade a qualquer ser humano. E a pessoa com deficiência precisou desse regramento específico, porque não tinha nenhum. Vivia na obscuridade. A família não costumava apresentar à sociedade uma pessoa com deficiência. Eram estigmatizadas, né, por falta do preconceito, ficavam em Escondidas casa, até, muitas vezes. não se socializavam. Hoje não, a gente já consegue ter mais um acesso com as pessoas. Eu já encontrei em viagens as mães viajando com seus filhos e apresentando. Tinha um que o mais velho que eu encontrei no aeroporto, tinha 30 anos com síndrome de Down. A mãe disse que era o companheiro dela que viajava. Também eu fui perguntar, né? Como pesquisadora, você vai perguntando. É a professora universitária, né? Tinha todo esse aparato de Tinha um educação, conhecimento educacional. É. conhecimento, então estimulou, então cuidou, né? Inseriu na sociedade, estava ali. E as que não têm isso? Onde é que estão? Como é que estão essas pessoas? O que é que a sociedade está fazendo? O que é que a gente está fazendo por essa população? A gente não sabe nem onde estão, né? A É. gente está falando deles sem eles. Porque eu não posso dizer assim aqui, olha, eu estou falando aqui de 2 mil pessoas, eu não sei, não posso dizer. Eu estou falando para as famílias, espero que elas escutem e que elas sejam porta-voz, porque elas podem falar melhor que eu, não é? De cada um dos seus entes com deficiência. Então eu preciso disso, do acompanhamento dessas famílias. Por isso que meu livro é para a família. Eu quero que a leitura seja dessa família, que eu possa ajudá-las a ter visibilidade, a ter conhecimento. Então tudo que eu estou estudando, toda a descoberta que eu tenho é para a família de pessoas com deficiência. Especialmente eu falo da síndrome de Down, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na PAI, fui convidada como voluntária, fui procuradora por um tempo, e ali eu fui inserida na família apaiana e conheci pessoas que se doam até hoje no trabalho de humanidade mesmo, que fazem milagre com pouco e dão dignidade àquelas famílias que estão ali. Mas assim, naquele local e fora, e acho que a gente não consegue. Então essa é a minha preocupação, espero que as pessoas que estão assistindo agora também procurem, façam essa busca, e as que tiverem conhecimento vizinho, conhecido, falem que existe a lei brasileira de inclusão, que a família precisa estar com ela, com essa lei, divulgando em todos os ambientes. E não é só comprar a legislação, pensar, vou comprar um livro para poder mostrar, não. A gente tem canais para a gente Põe em conseguir. Pode prática. acessar o site do Instituto Analto, imprimir, ou pedir aos representantes, inclusive, por que pareça, vou fazer uma propaganda aqui À para ele, que vontade. eu vou fazer também em forma de gratidão. O senador Ângelo Coronel me mandou hoje um Vadimeco 2021. Eu fiz o pedido no site, qualquer pessoa pode fazer. Entra lá no e-mail dele e diz, olha, eu quero receber a legislação federal. Eles vão te mandar toda organizadinha. E aí, eu abri aqui, claro, Estatuto da Pessoa com Deficiência está aqui bonitinho, todo arrumadinho, tá vendo? Tem várias legislações, todas as legislações federais estão aqui. Então, mas é uma ferramenta para a gente receber gratuitamente e divulgar. Então, procure os representantes. A gente vota, mas a gente também precisa cobrar deles. Se tem essa E legislação, pode disponibilizar. Aqui, senador, muito obrigada. Recebi, já tinha recebido outro exemplar também de outro senador, Otto Alencar. Esse ano eu recebi.
do senador Ângelo Coronel. Estou agradecendo aqui publicamente. E o mais importante, eu acho, E doutora, incentivar todo mundo a pedir o seu e e o mais levar. importante que eu acho não é receber simplesmente a legislação crua, é a gente conseguir levar as pessoas o que a gente está fazendo aqui agora, destrinchar essa legislação numa linguagem bem acessível, para que as pessoas entendam que, porque muitas vezes o que está escrito ali no Vadmecum, não, de forma nenhuma, acho excelente, acho, não sabia disso, dessa dica, e vou fazer uso dela, porque é sempre importante que a gente tenha o Vadmecum atualizado, principalmente nós somos agentes da lei. Eu ainda não sou, mas estou me tornando. Estou trabalhando para isso. Mas, assim, o mais importante, eu acho, que é chegar à população de forma mastigada, não é mastigada a palavra, mas de forma entendível, de uma forma que não seja um juridiquês. Para que a pessoa hoje, que assista a nossa live hoje, ou que venha assistir daqui a 2 semanas, daqui a um mês, daqui a um ano, através do YouTube, ela saiba que ela, por ter uma pessoa com deficiência em casa, ou por ser uma pessoa com deficiência, ela tem direitos que ela tem que buscar, né? Que ela precisa buscar e que ela tem por onde, através de onde, de que forma, buscar esses direitos. E também quando ela sofre, como a senhora mesmo falou, sofre discriminação, ela também tem os direitos dela. De exigir que a pessoa... Né? Seja Exato. na educação, seja na saúde, seja no trabalho, em qualquer ambiente, sofrer discriminação é crime. Tem que denunciar. Inclusive, estou vendo uma colega nossa aqui, doutora Marcela Machado, está aqui nos assistindo. Muito Também já fiz bem-vinda. uma live com a doutora Marcela. É uma excelente advogada. Agradeço a participação dela. Quero também pedir uma oportunidade para falar que hoje é aniversário da minha mãe, mandar um beijo para ela que deve estar assistindo. Um dia Que importante, bom, hoje é um manda dia também. especial para a família também. Ai, que bom. Eu E quero agradecer meus pais que também estão aí. Meus pais, meus irmãos estão presentes também, prestigiando a meu gente. irmão também é de Nato aqui, acabei de vê-lo aqui. É Minha boa família, né? sogra, Tá perto de gente. minha sogra, meu filho, meu marido, estão todos sempre presentes. Ótimo, todo mundo. Tá Estão bem sempre acompanhado. presentes. É. Sim, então, a gente precisa. Só que uma coisa, eu entendo que a gente precisa também, esse debate, conversa, tudo. Mas a Lei Brasileira de Inclusão, ela não é uma lei simples, assim. É necessária a leitura, porque a gente também se familiariza com os termos, né? Ela trata de dignidade, ela trata de preconceito, ela trata de saúde, educação. Então, tudo que está na Constituição está lá também. Mas ela é didática, assim, e dá para a família ler e se familiarizar com o que está disciplinado ali. Porque não adianta que eu dizer, tem direito à educação, à saúde, à escola, à moradia, o acesso à moradia, a disponibilidade de empreendimentos que tenham aporte do setor público, disponibilizar certos a quantidade de casas para a pessoa com deficiência, no local térreo, toda a estrutura, tem possibilidade de ser candidato, a gente teve candidato a vereador, inclusive tem uma primeira do Brasil que tomou posse, né? E a gente continua no trabalho, fala também do trabalho, direito à previdência social. Então, todos esses direitos precisam que a família esteja a par disso, para quando tiver alguma dificuldade, não, eu sei que a legislação fala disso, entendeu? Por mais Eu que se acho tenha alguma que dificuldade, procura um colega, né? Ah, eu não entendi aqui, a gente pode conversar, né? Desmistificar esse direito se algum termo ficou sem compreensão, que também realmente é um termo muito técnico, mas que é necessário a gente se apropriar da legislação quanto mais a gente falar dela, quanto mais a gente destrinchar, dizer todos os direitos que estão ali, como estão disciplinados, a gente vai continuar a contribuir muito mais para a sociedade mudar. Porque o que me preocupa não é mais a legislação nós já temos. O que preocupa é o ambiente ainda não ser inclusivo. é a Que não dá efetivação da mais a gente legislação. adentrar um setor público que não é inclusivo. A gente adentrar uma loja que não é inclusiva. A pessoa com deficiência não compra, não tem, né? Direito de olhar uma vitrine e conseguir ela mesma dizer, não, eu quero isso aqui, eu quero comprar. Porque eu não tenho acessibilidade, eu não posso adentrar aquela loja. Porque desde a vitrine já me assusta dizer, não, ali não é para mim, né? Isso, as barreiras é a própria sociedade que impõe. Então a gente precisa tirar essas barreiras. Como é que tira? Olha,
eu vim aqui dizer que a sua loja não é inclusiva. Por quê? Porque aqui a pessoa tentou adentrar aqui, um cadeirante, essa porta não tem acessibilidade. Vocês não têm esse atendimento para a pessoa com deficiência intelectual. Como é que ela vai escolher aqui a roupa que ela quer comprar, o livro que ela quer comprar, se não há um atendimento especializado, com apoio, para explicar como ela se comportar nesse ambiente, o que é que ela deve fazer, como ela deve prosseguir. Então, o ambiente precisa ser inclusivo. A escola. A gente tem direito. A minha mãe acabou de entrar, na Aldete. Oh, conseguindo. Doutora, eu queria dizer que a gente tem apenas 5 minutos para finalizar. Eu queria, eu passo muito rápido. Eu queria muito te agradecer tudo que eu aprendi hoje e reforçar o que a senhora falou, que é a rede de apoio, que precisa estar junto mesmo para que faça com que essa pessoa com deficiência ela sinta que ela é capaz. Eu acho que essa foi o melhor aprendizado que eu recebi hoje da sua fala. E agora eu te dou a palavra para suas considerações finais e te agradeço muitíssimo e já te deixo previamente convidada para um novo tema, para uma nova conversa. E agradecer a minha madrinha que está aqui também, advogada, que está se fazendo sempre presente. Muito obrigada. Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi um prazer falar do tema, que eu gosto muito, tema de pesquisa. Te dar os parabéns por esse projeto seu, que é ótimo e é necessário. Continue com esse projeto, conte comigo. Eu também quero contar com a sua participação para termos essa rede de apoio para as pessoas com deficiência, sejam elas quais forem as deficiências. A gente está falando aqui em amplo, um momento amplo, porque a sociedade tem que ser assim ampla. Então, a Lei Brasileira de Inclusão diz isso, é pessoa com deficiência, que tenham dignidade, que a sociedade se modifique, que a gente possa dar mão a essa família, que sejamos essa rede de apoio que ela precisa. Conte conosco, todas as famílias, meu abraço a todas elas que vivem diariamente e lutam pela sua dignidade. Contem conosco, agora temos mais uma colega aqui conosco. Eu agradeço muito e peço a todos que ouviram e que por acaso se sentiram tocados ou tem alguém que acha que precisa ouvir o que a gente falou aqui hoje, que indique, que vai estar disponível no Instagram, vai estar disponível no YouTube, e que leve essa mensagem para essas pessoas com deficiência, para que elas tenham força, rede de apoio e que cada vez mais visibilidade no nosso país. Eu só tenho a agradecer, né, e esperar que a gente consiga juntar, unir forças para atingir esse objetivo. Tá bom? E desde já, vamos marcar uma nova data, viu, doutora? Temos outros temas, uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Esse é o nosso objetivo. Isso, com certeza. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.